A Receita Federal do Brasil iniciará uma série de ações de fiscalização tributária junto agora ao agronegócio. Isso através do Programa Nacional de Conformidade Tributária, que prevê ações, de regularização fiscal junto a produtores rurais. Fiscalização essa que deve se intensificar agora a partir do mês de setembro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui na programação da Rádio Clube de Palmas com o coordenador do Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Jeffrey Albers. Jeffrey, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube de Palmas. Obrigado, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Bom, Jeffrey, como representante, do setor aí de economia da FAEP, o que a Federação da Agricultura do Estado do Paraná tem de conhecimento sobre esse programa até agora? Bom, a intenção do governo federal, através da Receita Federal, é buscar literalmente a regularidade de todos os contribuintes. Então, agora eles estão enfatizando uma ação no setor da agricultura, buscando aqueles produtores que eventualmente tenham se equivocado, tenham feito algum erro nas declarações de imposto de renda de anos anteriores, principalmente, e buscando para frente, no futuro, que esses contribuintes, que esses produtores façam as declarações de forma adequada. Então, a ação ela é, num primeiro momento, de orientação e de possibilidade de que os produtores corrijam esses eventuais equívocos cometidos em anos anteriores. É somente a declaração do imposto de renda dos produtores é que será analisada pela Receita? Isso, nesse primeiro momento, pessoas físicas, o imposto de renda de pessoa física, né? A gente tem um trabalho através dos sindicatos rurais patronais aqui do estado do Paraná, que auxilia os produtores no preenchimento dessa declaração anual, né? Mas o setor do agro ele tem algumas peculiaridades, porque a produção é diferente de um assalariado, por exemplo, né? Toda a tramitação de renda, existem algumas particularidades que os produtores às vezes desconhecem. E é isso que induz ao equívoco, ao erro, né? O produtor que tem uma área arrendada, dando um exemplo, né? Ele arrenda a área e ele recebe do arrendador em sacas, em produção. Então, existe uma forma adequada dele dizer para a Receita Federal que isso é uma renda de arrendamento e não de produção. E, às vezes, os produtores se equivocam, né? Se eles, eventualmente, não buscam um escritório de contabilidade, não buscam o auxílio do sindicato rural no preenchimento da declaração, ele pode lançar de forma errada. E isso daí gera alguns transtornos, alguns cruzamentos inadequados de informação lá nos bancos de dados da Receita Federal. Então, como a Receita identificou que existem muitos desses problemas no Brasil inteiro, ela criou esse programa que é justamente um tempo, uma oportunidade de quem eventualmente cometeu esses equívocos corrigirem de forma voluntária, de forma espontânea, né? E aí a gente enxerga que existem dois caminhos, né, ou dois olhares sobre isso. Primeiro, que abreviam uma boa parcela da atuação da própria Receita Federal na cobrança, né, no monitoramento e na incisiva atuação da Receita Federal. E deixando, então, para o produtor essa manifestação voluntária de correção. E, num segundo momento, daí sim, a Receita ser mais incisiva e notificar esses produtores que ela identifique que tenha erro, para que o produtor, ainda assim, no segundo momento, tenha a oportunidade de corrigir. Mas aí, nesse segundo momento, já vai haver incidência de multas, de correções, das sanções penais previstas pela Receita. Então, nessa primeira fase, o produtor fazendo de forma voluntária, ele ficará isento desse ônus em cima das declarações de anos anteriores. Pois teria um prazo, já se tem um conhecimento aí de, por exemplo, quanto tempo o produtor ele terá para fazer essa autorregularização? O processo ele inicia agora, né? Que funciona assim, né? O produtor ele sempre pode fazer aquelas declarações retificadoras, que são as declarações de correção. Então, esse sistema ele já está aberto, ele já é possível dos produtores se manifestarem. Mas a partir de outubro, a Receita Federal ela vai estar mais atenta, vamos chamar assim. Ela vai começar uma ação
mais direta sobre o setor. Se tem mais ou menos uma ideia, Jeffrey, de, por exemplo, passado esse tempo, né, que o produtor terá para voluntariamente fazer essa regularização junto à Receita, após esse período, no caso dos produtores que não buscarem essa regularização, declarações de quanto tempo atrás que a Receita vai começar a analisar para fazer essa cobrança? A regra sempre é de 5 anos, né? Então, são as declarações de 5 anos para cá. A partir de 2017, que vai pegar daí a declaração de 2018, ano base, e aí para cá, né? Para 2022, foi a declaração entregue agora em 2023. Então, é o período aí que monitora, porque hoje a gente tem que ter em mente que os sistemas estão muito mais modernos. O cruzamento de dados, a tecnologia da informação permite muito mais agilidade. Aquele produtor, por exemplo, que entrega a produção numa cooperativa, a Receita Federal cruza os dados da cooperativa com os dados do produtor e é muito mais ágil esse processo. Então, a partir do momento em que os produtores ou que a Receita decida fazer essa notificação, é questão de uma semana ela consegue fazer um monitoramento e desencadear todas as notificações, né? A Receita, não sei se você já teve contato com a Receita ou em próprio contatos aí com a Confederação Nacional da Agricultura, já se tem mais ou menos uma ideia de quantos produtores aqui do Paraná precisam fazer essa regularização? Nós tivemos uma reunião da Comissão Nacional, já que você citou, né, da Comissão Nacional de Política Agrícola dentro da Confederação Nacional da Agricultura, e a Receita Federal participou dessa reunião e nos fez uma apresentação, só que ela faz uma apresentação com um olhar nacional, né? Ele não era direcionado para cada unidade da federação. Mas eles não nos quantificaram isso, né? Eles têm ciência de que existe um número expressivo, mas eles ainda não fizeram esse cruzamento justamente para identificar as irregularidades. Por isso, até esse prazo do produtor poder fazer voluntariamente essa correção, para diminuir esse número expressivo, né? Mas os números eles não chegaram a nos passar, não. Bom, especificamente aí para o produtor, então, Jeffrey, o produtor que está na dúvida ou que sabe que tem alguma pendência junto à Receita, qual é a orientação que a FAEP faz? Não, eu diria, vou colocar até mais um público aí dentro dos que você citou. Tem aquele que sabe que cometeu alguma irregularidade e não sabia como agir, tem o que não sabe que cometeu algum equívoco e aquele que totalmente desconhece, né? Acha que está correto, mas não está. Então, a recomendação básica é de que todos os produtores revejam as suas declarações. Se tem alguma dúvida, por menor que seja, busque um especialista, algum conhecedor. E aqui do nosso lado, como federação, eu coloco à disposição dos produtores todos os nossos sindicatos rurais que estão espalhados pelo Estado. Nós temos 163 sindicatos estabelecidos, permeamos 70% do Estado do Paraná. Então, os produtores podem procurar os sindicatos. O pessoal é treinado, né? Nós, anualmente, fazemos um treinamento com os funcionários dos sindicatos com relação ao preenchimento da declaração de imposto de renda, com o pessoal da Receita. Então, a fonte dessa capacitação é muito correta, né? Muito completa. Então, produtores revejam suas declarações e busquem auxílio especialista para sanar alguma dúvida que tenham.